Bom dia, alunos da turma 2001. Então, na aula de hoje, dia 3 de setembro, a gente dá continuidade ao conteúdo programático do terceiro bimestre, tá? E aí nós vimos tipos de texto, né? Vimos gêneros textuais também, coesão e coerência, aí a gente foi dando uma olhada em outros tópicos. E dentro desses outros tópicos, a gente dava uma aprofundada em cada tipo de texto, né? Nós já vimos o texto descritivo, já estudamos, né, mais profundidade no texto dissertativo e no texto descritivo. E aí, a gente vai começar a ver hoje o texto argumentativo. O que é uma argumentação? A argumentação é um conjunto de afirmações, premissas ou suposições que defendem um ponto de vista e que tem por objetivo convencer o leitor sobre algo. Argumentar não é necessariamente atacar ou criticar alguém. Os argumentos também podem ser usados para apoiar os pontos de vista de outras pessoas. E o que é um texto argumentativo? Um texto argumentativo é aquele que apresenta uma tese, ou seja, uma opinião sobre algo, junto a um conjunto de fundamentos utilizados para embasar esse ponto de vista. Caso o texto não possua um ponto de vista ou um fundamento, ele não pode ser considerado argumentativo, já que esses dois pontos são cruciais para que um texto seja coerente em defesa ou crítica a qualquer tema. Como construir um bom texto argumentativo? Um texto argumentativo precisa ser embasado, além de defender um ponto de vista. Porém, a construção de um bom texto argumentativo vai muito além disso. Há pontos essenciais que, quando presentes em uma dissertação, por exemplo, podem fazer toda a diferença para quem a lê ou analisa. Temos dois pontos principais que auxiliam nessa produção: apresentar opinião contrária. Esse ponto é um dos mais importantes para a construção de um texto argumentativo. O pensamento concessivo é o reconhecimento, por parte de quem está escrevendo o texto, de que existe um outro ponto de vista sobre o tema, contrário ao defendido por ele mesmo. Exemplo: em um texto argumentativo, com opiniões contrárias à redução da maioridade penal, é possível descrever e fundamentar a opinião defendida e, ao mesmo tempo, reconhecer que existe uma opinião contrária àquela que está no texto. Nesse caso, o apoio à redução, por exemplo. Sendo assim, o autor que é contra a redução da maioridade penal pode explicar em seu texto que existem argumentos a favor da redução da maioridade penal. Ele vai estar falando sobre aquilo. Mesmo que ele seja contra a redução, ele pode botar no texto dele argumentos que sejam a favor da redução. Mas tem que deixar claro o ponto de vista dele, né, a opinião dele. Isso ajuda a identificar o porquê do autor do texto defender aquela opinião, sabendo que ele conhece o tema de forma holística, ou seja, como um todo. Então, quando ele fala, ele é contra a redução, mas ele usando argumentos a favor, ajuda ele a defender aquela opinião dele contrária e mostra melhor ainda, né, que ele entende bem do assunto. Na análise de uma dissertação, por exemplo, esse ponto é importante para apresentar a quem lê ou analisa,
que os fundamentos foram estruturados reconhecendo a opinião contrária, o que torna a argumentação mais forte, como eu falei, tá? E assim, a gente ainda, para não ficar muito extenso, já tem 10 slides aí, eu vou estar dividindo esse tema do texto argumentativo, tá? Por quê? O texto argumentativo, ele está inserido no texto dissertativo. Quando você faz uma dissertação, uma redação para o Enem, para uma prova, você coloca seu ponto de vista. Normalmente se coloca o ponto de vista numa dissertação. Entendeu? Então é importante você ter essa noção de texto argumentativo, de como se trabalhar uma argumentação. Eu vou estar nas próximas aulas colocando exemplos também de texto argumentativo, né, de como você trabalhar essa argumentação dentro do seu texto, tá ok? Então, assim, a matéria nova do terceiro bimestre. Então, copiem no caderno. Na próxima aula, a gente vai estar dando continuidade a esse conteúdo, tá ok? Então, fiquem com Deus. Um bom fim de semana a todos.